Mas então, o que é que nós vamos falar hoje? Eu fiz uma série de mensagens chamada De Bem com Deus, de bem comigo mesmo e de bem com o próximo. Uma série. E quando o pastor Diógenes falou comigo que ele ia tirar uns dias de férias, e ele falou para eu vir, eu disse, tão bom, eu venho e faço a mesma série. Então, eu programei, tudo de que fosse do primeiro ao último domingo, mas infelizmente, por razões diversas, uma da minha saúde e a outra do Enem, que eu havia esquecido, mas liguei ao pastor, pedi desculpas a ele, mas esses 2 domingos. Então, eu comecei domingo passado, falei de bem com Deus, por causa de Jesus. Lembra quem estava aqui? Falei sobre isso, que Deus está do nosso lado, Deus não é mais nosso inimigo, nós já fugimos da ira de Deus, Justificados, pois, pela fé, temos o quê? Paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Então, Deus está do meu lado agora, está comigo, é meu Pai. Eu posso gerir essa intimidade com Ele, Mostrei quando Jesus ensinando a orar, e aquele texto que para mim que eu acho maravilhoso, quando Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. E o que é que Jesus falou, disse a Filipe? Há tanto tempo eu estou com você não está vendo não? Então o coração de Deus ali, que é o coração do Pai, da parábola do filho pródigo, e é uma grande realidade. Mostrei sobre isso. Deus é esse Deus maravilhoso. Então hoje eu vou concluir, porque o pastor, graças a Deus, já está de volta no próximo domingo, e eu quero falar sobre de bem comigo mesmo, por causa de Jesus Cristo. De bem comigo mesmo. E o texto que eu vou usar é o texto de Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo de 1 a 5, que diz assim: Mas quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza nem formosura, e olhamos para ele, e não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Aqui. Versículo 3. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um homem de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4 diz: Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. E aí é interessante. O castigo, a paga, que nos traz a paz, estava sobre quem? Estava sobre quem? Sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos orar mais uma vez, Senhor nosso. Nos ajude e, através do Teu Espírito, nos dê a capacidade de ensinar tão profundo sentimento, tão profunda realidade. Não por causa de nós, mas por causa do Teu amor para conosco. Há quantos presos em si mesmos, de alguma forma enganados por outros e por si próprio, e que carecem dessa graça. Então eu rogo por nós nessa manhã mais uma vez, por Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, esse é um texto muito conhecido nosso, texto que fala sobre Jesus Cristo, E esse é um texto cuja percepção nossa é extremamente soteriológica. Quando se lê o texto de Isaías 53, sempre se está focado na relação da salvação a posteriori. Então, Jesus veio, morreu por nós,
levou os nossos pecados, a nossa transgressão, e esse castigo que nos traz a paz estava sobre ele e a gente está, enfim, curado. E toda a relação é soteriológica, ou seja, tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com o bem futuro. E eu concordo também. Esse texto tem a ver com a relação da salvação da nossa alma. Porque, afinal de contas, quando a gente lê a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Paulo vai usar alguns termos da época para justamente ligar a Isaías e fazer essa transição. Por exemplo, Paulo diz, o que nós lemos domingo, Romanos 5, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é um termo jurídico, justiça. A ideia que Paulo está dizendo é que há um tribunal com juiz, enfim, e nós fomos justificados. É incrível isso. Na hora que fomos levados a esse tribunal, e é de uma riqueza tremenda, o juiz é Deus, porque Deus é que é o juiz. E o próprio Deus, de alguma forma, no sentido por causa da sua graça e da sua santidade, a própria aproximação com Ele nos mostra quem nós somos. E Paulo disse que diante desse juiz, nós somos justificados. Alguém vai nos defender, e é o próprio Filho de Deus. Também ele usa uma outra expressão chamada reconciliação. Ele diz que nós somos reconciliados com Deus. Essa é uma linguagem familiar, essa é uma linguagem dentro de casa. Nós estávamos brigados e agora nos reconciliamos, pedimos perdão, recebemos perdão e fomos reconciliados. E ele usa uma outra linguagem, que é a linguagem do santuário, que ele usa a palavra em Romanos, quando ele diz que nós fomos substituídos. A ideia que ele fala em Romanos 3 é a ideia de que nós pecamos contra Deus e fomos até a presença dele e não tem como fazer oferta, porque nós pecamos. E a Bíblia diz, toda alma que pecar, essa morrerá. Então não tinha como fazer isso. Então, o que é que acontece? É que, segundo Paulo, Deus nos substituiu em Cristo. Ele tomou os nossos pecados, pagou a nossa pena e nos substituiu. Então, por causa do sacrifício dele, nós recebemos a absolvição. O nosso pecado foi perdoado. Então, essas figuras que Paulo fala é justamente no termo escatológico, mas não somente no termo escatológico. Ou como também nós vemos nesse texto. Porque esse texto, apesar de ser a relação de salvação, de futuro, de presença de Deus, ele não pode definir isso por causa da grandeza. Ele também está falando de mim comigo mesmo. Ele também está falando que Cristo é poderoso para também, de alguma forma, tirar as nossas dores. E não somente dores a relação da condenação eterna, mas as nossas dores do dia a dia, dores criadas por nós, dores que outras pessoas criaram em nós, e dores que de alguma maneira nós até nem sabemos, mas é inconsciente. E eu vou citar isso sem nenhuma preocupação em fugir daquilo que é a palavra, porque a própria palavra precisa e usa muito de várias ciências para se explicar. E eu estava aqui pensando, quando estava escrevendo sobre isso e falando no grupo, eu coloquei essa frase. Eu conheço pessoas que são salvas, mas emocionalmente presas. Eu conheço. E eu também já fui um pouco assim. Elas são salvas, elas conhecem a Jesus, essa soteriologia de salvação está clara nela, não só Jesus, eu sei que eu posso me aproximar de Deus, mas elas emocionalmente são presas. Elas são travadas, elas vivem consigo mesmo problemas seríssimos. Alguns formados por elas mesmas, outros por concepções, e elas não conseguem, de alguma maneira, apesar da experiência salvadora com Cristo, elas não conseguem tomar consciência daquilo que os cerca. E isso realmente é muito triste. Salvos em Cristo, confessando a Cristo, professando Ele, mas de alguma forma emocionalmente presos. De alguma forma não conseguem enxergar essa graça para produzir esse alívio às suas almas. Jesus disse certa vez:
Venham a mim todos vós que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, esse texto que nós lemos tem muito a ver com isso. É que é um grande desafio da gente viver bem conosco. Eu fui uma vez à casa de uma pessoa e cheguei lá, uma pessoa amiga, e eu cheguei, estava o rádio ligado, a televisão ligada, enfim, janela aberta, e ela falou assim para mim: é porque eu estou sozinha, então eu deixo tudo ligado, porque eu quero ter a sensação que tem alguém aqui comigo, porque isso me traz uma segurança. E outra vez ela me disse assim: eu fico sempre inventando alguma coisa para fazer, para distrair, porque quando eu fico comigo mesmo, eu começo a pensar um monte de coisa. Qual é a relação que tem de uma pessoa que se confessa ao Senhor assim e não consegue nem ficar um momento só consigo mesmo? E aí a gente aponta algumas questões que são interessantes e eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que a gente pode entender é que, de alguma maneira, existe, quando a gente lê esse texto de Isaías 53, é que diante desse texto, quando eu leio esse texto, qualquer culpa que eu tenha, eu encontro alívio. Qualquer culpa. Mesmo aquela que eu fiz, ou aquela que eu fui forçado a fazer, ou de alguma maneira, se eu leio esse texto, eu encontro alívio, porque o texto é bem claro em dizer, no versículo 4 e 5 diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Gente, culpa provoca dor, provoca sentimentos terríveis, provoca autocondenação, provoca uma ruminação mental, provoca um medo de recomeçar. Porque, de alguma maneira, se eu feri alguém, ou se eu fui ferido, ou de alguma forma eu passei por alguma situação, aquela culpa me provoca todos os dias. Não consigo interagir mais, porque, de alguma maneira, é como se eu não entendesse a relação de que a graça de Deus pode trabalhar comigo para me levar e dar força para continuar. Quando eu leio esse texto que diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, eu posso tratar essa culpa com um encontro de alívio. A gente precisa olhar isso com muita graça. Quando eu falo isso, assim, eu falo com muito temor diante de Deus. Você sempre, de alguma forma, encontra pessoas que, de alguma maneira, fazem bobagens. E nós fazemos bobagens. Nós fazemos escolhas erradas, nós, às vezes, não aproveitamos. E aquilo vai tomando a gente e vai ficando, e quando a vida nos coloca uma outra situação, a gente fala: não, eu não vou fazer isso porque eu fiz isso lá, mesmo com a consciência que não vai fazer mais, mas aquilo eu não mereço isso aqui. Isso é o que nós chamamos, de certa maneira, de uma falsa culpa. E isso nos prende, isso nos limita. É impressionante isso. Agostinho de Hipona, tem um livro dele, o famoso Agostinho, o pai da igreja africano, ele usa uma expressão muito interessante. Ele tem um livro chamado Confissões. E Agostinho começa confessando que ele roubou umas mangas, roubou umas frutas, enfim. Você lê o livro e você vê uma pessoa guerrida, gritando, correndo dentro de si. Por que eu fiz aquilo? Ele começa: eu fui uma má pessoa, e ele fala, porque de alguma maneira a aproximação de Deus trouxe uma sensibilidade a ele incrível. E ele confessa aquilo, uma culpa de quando era criança. Agostinho vai dizer depois: então eu me encontrei com Jesus, eu entendi que aquilo era da minha natureza. Então ele pega, acende aquilo, interpreta, entende e diz: não, isso aqui não pode me parar. Mas seja culpa por que for, muitas pessoas são paralisadas. Eu encontrei, certa vez, dentre tantas pessoas, um querido irmão, e quando eu acabei de falar com ele, ele veio e falou assim para mim: pastor,
Eu não sei, eu estou errado, eu acho que eu vou dar uma guinada na minha vida, vou fazer alguma coisa aqui, porque eu convivo com essa culpa há muitos anos. E eu falei, diga aí o que aconteceu, imaginei assim. E ele disse, pastor, eu fui fazer um concurso público lá, e na hora que eu fiz o concurso público, olha a sensibilidade que esse homem estava. Eu forjei a prova, quer dizer, ele pescou, fez alguma coisa assim, e ele disse, pô, eu achei que eu fiz errado, tal. Sei lá se eu devia, o que é que eu devia fazer, ir lá na repartição, pedir. Aí eu falei, meu irmão, quantos anos tem isso? Não, tem mais de 20 anos, já estou até aposentado. Aí eu falei, bom, uma coisa, eu disse a ele, uma coisa é boa, né? Ele está sensível, né? Ele está sensível, eu errei e tal. Mas ele falou, não sei o que é que eu faço, porque eu levo essa culpa. Eu falei, meu irmão, aí eu fiz a seguinte pergunta a ele, irmão, foi uma pergunta a você. Você passou no curso, passei e tal. Você trabalhou, trabalhei, fui um dos melhores funcionários. Saí com o laudo de bom funcionário. O que você fez com esse dinheiro? Sustentei minha família. Está aqui meus netos, hoje eu estou aposentado, tenho uma casa, ajudei muita gente, dei o dízimo aqui na igreja. Eu falei, e aí agora? Você acha que Jesus não tem poder para perdoar isso? Pensa um pouquinho. Você acha que Jesus não é gracioso para entender que você fez aquilo? Claro, bom, você equivocou. Mas você já confessou aí, e você pegou e transformou isso. Você acha que Jesus também não levou essa dor? Você acha que Jesus só leva a dor que você se arrepende e vai lá e muda? Jesus chegou para aquela mulher, que a Bíblia chama de mulher pecadora, e o pessoal veio para lá, arrastou ela, jogou os fariseus, né? Aqui, ó, culpado, tem vergonha, aí, o que é que você faz aí? Chegou, sentou, ficou lá, aí, o que é que faz? Jesus olhou, levantou e disse, quem nunca pecou, dê a primeira pedrada logo, né? Todo mundo saindo. Ele olhou para a mulher e disse, mulher, vá e faça o quê? Não peque mais. O que é que ele mandou fazer? Vá, você está arrependida? Não faça mais não, daqui para frente, nova criatura. Você já imaginou se Jesus fosse como eu e você, às vezes na relação do dever, da coisa quase que fora da realidade, se agora você vá, volte na cidade, procure cada homem que você deitou, vá pedir perdão à família. Imagina. Você acha que aquela mulher que deve ter destruído algumas famílias, você acha como é que ela conviveu com isso? Se não com essa graça que alcança quem não pode fazer nada. Você entendeu? Essa graça que nos ajuda. Essa graça que pagou todos os nossos pecados e iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Quer dizer, a possibilidade de eu ter algum tipo de paz estava sobre ele. Você entendeu o que eu estou falando, meu irmão? Então, se eu olho esse texto e digo, Deus levou todas as minhas dores, Deus está me dando uma chance para eu recomeçar todos os dias, para eu melhorar. Eu lido durante muitos anos com pessoas com drogadicção, né? O trabalho da Cristolândia, que vocês estão ali cheio de óleo, nós ajudamos a fundar aqui na Bahia. Eu vi a vida toda isso. De cada 10 que nós levamos, 7 ou 8 voltam. 2, mais ou menos, se recuperam. E uma das grandes questões é quando eles voltam lá, eles ficam lá 8 meses, o processo de recuperação, voltam para casa, e às vezes, passados 2 meses, voltam para lá. Oh, me ajuda, tal. E eles dizem, eu não presto, nada disso. Volta. Vamos recomeçar. Se você resolver deixar, vamos recomeçar. Esse texto é para justamente eu ler nesse momento, quando não tiver mais o que fazer. Tomei emprestado um dinheiro na mão de um irmão, um amigo, não tenho como pagar, não tenho. Nem que eu venda o que eu tenho, não vai suprir, estou dando um exemplo, não é o caso de vocês. Mas chego lá e digo, ele, meu irmão, eu vim buscar graça, porque eu não tenho, não vou pagar nunca. Não vou pagar. E dizer, é verdade, meu irmão, meu parente, me perdoe, o que eu posso fazer é pedir perdão. E essa graça deve nos alcançar para eu não me sentir a pior dos devedores do mundo.
e não consegui mais caminhar, não consegui mais levantar minha cabeça. A graça, ela nos traz alívio dessa ruminação mental, sabe? Dr. Scott Peck tem um livro que ele fala sobre família e casamento. Ele diz que existem os mitos familiares. O que é um mito? É aquilo que nem sempre é verdade. Então, Dr. Scott Peck fala no livro que você está numa família, aí alguém diz assim: olha, aqui na nossa família ninguém faz faculdade, todo mundo aqui só vai nível médio, olhe lá. E você está aí, Enem, não sei o quê, lutando, é você. Aqui ninguém, quem é maluco? Ninguém aqui é médico, não. Ninguém vai ser nada, não. Ninguém pode ser. Isso é um mito. Porque se a pessoa lutar, ajudar e a gente... É claro, se a pessoa for rápida, nem vai conseguir. Mas as pessoas botam esse mito, outra coisa, um mito da realidade. Não. Na nossa família, ninguém forma, só forma aqui. Aqui todo mundo. Eu me lembro de uma família que eu me lembro bem, o pai falava: na nossa família ninguém perde de ano, nem vai para a recuperação, nem vai para a prova. Sempre ele falava isso, falava no dia que o pobre do menino foi para a recuperação, pense para livrar esse trauma do menino. Como é que livra? Oh, meu Deus, da minha família. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que a gente ia receber e merecia estava sobre ele. Ele pegou isso aí, e também ele levou. E isso deve surgir para nós como impulsionamento para a gente começar e recomeçar todos os dias. A segunda coisa é que esse texto faz com que o ressentimento perca a força. Diz o versículo 3, ele era desprezado. Ele era o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. E o ressentir é sentir de novo, é sofrer injustiça, é alguém que sofreu humilhação, rejeição. João, no capítulo 1, versículo 11, diz: ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, não deram atenção a ele. Então, aí está a pessoa, de alguma maneira, que é o maior exemplo, que deveria sofrer o ressentimento, mas não sofreu, que é Jesus. Não há uma pessoa nessa terra que não tenha sofrido algum modo de injustiça. Eu ouço constantemente: minha família tal, tinha lá, eu não recebi nada. Pastor Carlos Antônio, que lá, de vez em quando ele falava assim: rapaz, meu pai era fazendeiro, tinha fazenda com o quê? Nunca me deu nada. Mas não falava assim, depois ele dava risada, né? Nunca me deu nada. São os nossos ressentimentos. E isso vai perdendo a força. Porque a gente sempre vai achar que nós somos os mais injustiçados do mundo. Traz esse sentimento de desvalor. Desvalor. Eu tenho me perguntado, não sei se é a fase da minha vida que eu estou vivendo, depois dos 50 a gente pergunta muita coisa. Mas eu tenho perguntado quando alguém, eu por exemplo, estou no metrô, num lugar assim, num restaurante, ou num lugar que eu como, eu me lembro no pedágio, eu perguntei para a moça que pagar, e ela me deu, e eu falei a ela: eu queria te dar um presente, no Novo Testamento, e eu falei: um presente que eu estou lhe dando, a melhor coisa que eu recebi na minha vida, e dei. Aí eu perguntei para ela: você é feliz? Imagina o pedágio, coisa doida. Você é feliz? Aí ela olhou para mim assim, fez uma cara assim, aí ela olhou e fez assim: e quem é? Isso no pedágio me dando troco, eu disse assim: é verdade, é verdade. Depende da forma como a gente olha. Por exemplo, Jesus pode nos fazer felizes em qualquer circunstância. E aí pegou lá o negócio, ela olhou e falou assim, e joguei a semente, espero que tenha encontrado um caminho. Nesse sentido, qual é a questão que eu quero levar em conta? É que, às vezes, nós sofremos esse ressentimento e não nos permitimos novas felicidades ou nova experiência por Cristo ou em Cristo, e não entendemos isso aqui. Ele foi desprezado, homem de dores, e escondia o rosto dele, era desprezado, ninguém fazia caso dele, mas ele não se entregou a isso. Ele vai reagir, ele vai chorar sobre Jerusalém, ele vai ajudar Pedro,
Ele vai olhar as pessoas com graça, ele não se fechou em si mesmo, ele reage, ele vai dizer, olha, eu e o Pai somos um, a minha vontade, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Então, de alguma maneira, ele não ressente, ele não guarda aquilo, aquilo pelo contrário, a impressão que a gente tem lendo Jesus e lendo o apóstolo Paulo, principalmente também, parece que eles aproveitam aquilo como uma espécie de trampolim, aquilo vem e eles para frente. E esse trecho traz tudo isso, aquilo que eu preciso para quando esses sentimentos voltarem. Eu conversei com uma pessoa e ela me disse assim, falei para minha filha, aqui na nossa família nenhuma mulher casa. Eu falei, por que isso? Porque uma tia nossa falou um negócio. Eu falei, meu Deus do céu, você imagina isso? Uma tia disse que ninguém ia casar, a pessoa absorve aquilo, né, Tiago? Bota na mente quando criança e não consegue entender quem foi que falou isso. Né? Essa pessoa que falou era feliz? Essa pessoa por acaso tinha capacidade? Não, a gente recebe aquilo como criança. Só falta alguém dizer assim, pega, e a gente fica, cadê o lobo mau? Cadê? E as pessoas vão vivendo de ressentimentos. Eu fui ser auxiliar do pastor Carlos Antônio lá em Jerusalém, a igreja lá no São Martim, e quando chegou lá, embaixo, precisava fazer muita obra, e ele me chamou para ser pastor auxiliar dele e serviço moderador, e eu acabei pegando a administração. E uma das primeiras coisas que eu fiz, eu falei, pastor, temos que botar água aqui na igreja, chamar alguém, cavar um tanque, botar uma bomba, jogar lá em cima, porque a água entrava pela força da embasa, às vezes para encher um batistério, para batizar pessoas. A irmã disse, aqui leva 10 dias, imagina. Falei, não, vamos cavar um tanque. E a gente começou as obras, os irmãos se animaram, sabe como é, né? Igreja, pedreiro, cada um foi, e fomos fazendo. E eu me lembro de um irmão, ele desceu assim, e ele foi ver os banheiros sanitários. E eu estava na porta, conversando com uma pessoa, no domingo de manhã, e ele disse assim para mim, olha o que ele falou. O senhor sabe há quantos anos não desço aqui? Eu falei, não, irmão. Ele disse, eu não desço aqui há mais ou menos mais de 10 anos. Falei, por quê? Porque eu queria que fizesse isso aqui, e o irmão que estava aqui, ele botou aquele ressentimento. Eu fiquei pensando, rapaz, falei, meu Deus, nós seres humanos somos terríveis, né? Ele ficou 10 anos, Adelino, sem descer para a parte de baixo da igreja, porque ele queria que fizesse aquilo, que deu certo, né? Mas ele não conseguiu influenciar positivamente e não fez. Aí eu disse a ele, bom, mas agora o senhor desceu, não foi? Ele disse, desceu, então entre, veja aí, vê se o senhor gostou, usa o sanitário, dê descarga, até brinquei com ele, olha, ali tem bebedouro e tal. O ressentimento produz isso. A gente não consegue andar, ver a claridade do outro dia. Mas Jesus era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homens de dor, experimentado o sofrimento, mas não guardou. A terceira coisa é que esse texto também, ele cura, de alguma maneira, certas vergonhas falsas. Porque existe a vergonha real e a vergonha falsa. Por exemplo, eu mesmo sou pego algumas vezes, vejo alguém falar alguma coisa assim na rua, na televisão, e eu sinto vergonha por ela. Você sentiu isso? Eu fico, meu Deus, como é que a pessoa fala uma coisa dessa? Eu não sei se vocês são assim, né? Eu digo, rapaz, que coisa constrangedora, como é que pode, né? Mas a vergonha, chamada vergonha alheia. Mas existe a falsa vergonha. Qual é, para mim, qual é a falsa vergonha? Por exemplo, quando se coloca a ideia de uma vergonha falsa, por exemplo, eu faço uma coisa errada, errei por várias razões, circunstâncias, ou fui levado a errar, e tenho que levar a consequência, e aquela vergonha falsa, eu aí digo, não tem jeito para mim, eu sou errado. Eu sou errado. Eu acho que isso para mim é uma vergonha falsa. Porque, para mim, a vergonha real é essa, eu fiz algo errado. Mas eu não sou, a minha constituição não é só de coisa errada. Porque é isso que as pessoas justificam quando, por exemplo,
vão aí, não conversa comigo não, e às vezes até dentro da família, na igreja, porque comigo é assim, eu quebro logo o pau, eu sou nordestino, eu sou lá de Belém, eu sou, né? Comigo é assim, então a pessoa está se justificando, está chamando para si como se fosse assim. Não, nós não somos assim, porque quando somos colocados diante de outras circunstâncias, a gente repensa. Então, quando eu leio esse texto, e o texto diz assim, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e ele diz mais, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, e diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos o quê? Sarados. Então aqui há um sentimento de cura. É um sentimento. Sou perdoado. Esse sentimento toma o meu coração, e ao invés de eu dizer, eu sou errado, eu não presto mais, eu creio sobre mim esse sentimento de cura de graça. Desculpe, é difícil para mim, porque eu vivo a vida pastoral o tempo todo, e nós estávamos numa empreitada para um projeto evangelístico, transradical, transsuburbano, não me lembro bem, e na minha igreja foram várias equipes, e lá na nossa igreja foi a base e ficou também 15, 20 pessoas. E meio aquela coisa, um bocado de jovem, idoso. Aliás, a gente até, ontem, não foi, a gente encontrou uma irmã que trabalhou conosco lá na igreja, ela veio nos dar um abraço. E está aqui, a igreja aqui reunida, o pessoal lá juntando instrumento e tal, a estratégia qual era, já havia mapeado as ruas, como é que seria aqueles 10 dias. E está uma irmã assim no canto, ó. E fiquei assim olhando. E ela era uma pessoa simpática, assim. Eu não a conhecia, conheci lá. E 2 vezes, 2 reuniões eu vi, antes de começar, eu chamei ela. O que está acontecendo com você? Está doente? Tem uma irmã aí que é técnica de enfermagem. Não, não é isso não. O que é? Ela começou a chorar. Aí eu, senta aqui, vamos conversar. Não. Aí o pessoal, a gente já vai. Não, não vai não, espera aqui. Como é que botar uma criatura para sair na equipe assim, não? Aí senta aqui. Aí ela começou a me contar. Ela disse assim, pastor, estava aqui pensando, e eu estou me sentindo assim, sabe, uma vergonha, me sinto a pior pessoa do mundo. Eu disse, o que foi que aconteceu, meu filho? Diga aí, minha amiga, conte para eu poder entender se é que eu posso te ajudar. E ela disse assim mesmo, pastor, eu era casada, e meu casamento acabou. Meu marido separou de mim e tal, e eu vim para cá pensando nisso, meu Deus, como é que eu fiz uma coisa dessa? Quando ela começou a contar as dores, falei, pô, é chato, né? E isso está em todo lugar, a gente vai sempre lidar com uma situação como essa. Ela começou a contar da separação, do casamento, e eu estou pensando que era uma coisa que tinha acontecido, sei lá, 2 meses atrás, 3 meses. Aí eu perguntei a ela assim, quando foi que isso aconteceu? Tem pouco tempo? Ela disse, não, já tem alguns anos. Eu falei assim, e seu esposo, tal, como é que é? Ele, que às vezes acontece isso, né? A pessoa separa, e aí ainda fica naquele processo, vai, conhece, vai na casa, né? Isso acontece muito. Eu falei, será que, que vocês estão, ele está tentando alguma reconciliação? Não, ele já tem até outra família. Tem outra família? É. Eu falei, então, de onde surgiu essa culpa depois de mais de tantos anos, você casou com ele quanto? Eu era uma menina, tinha 17, 18 anos. Uma mulher já. Eu falei assim, de onde surgiu essa culpa? Ela disse assim, eu estava numa reunião e uma irmã chegou para mim e disse assim, olha como se impõe uma falsa culpa, né? Uma falsa vergonha. Disse, eu soube que a irmã é separada. Ela disse, meu marido separou de mim tem muitos anos. Aí ela disse assim, ela perguntou para essa irmã, mas separou mesmo? Ela disse, separou. Aí a irmã falou assim, mas quem é a pessoa que está com o nome como é que chama, a certidão de casamento? É você ou a outra mulher que está lá? Aí ela disse assim, sou eu. Aí ela disse, minha irmã, se o nome está na certidão, é você que é a mulher dele. Pensa uma coisa dessa. Mais de 10 anos, só questões legais.
O rapaz já com família e tudo. Eu falei assim, meu Deus, quem lhe disse isso, minha irmã? Ela disse, foi a irmã tal. Eu disse, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Quem foi que disse que Deus é dono de cartório? Quem foi que lhe falou isso? Deus é Deus de coração. Deus não é dono do cartório. O cartório é um registro legal que a gente precisa, o próprio Estado providenciou. Mas quanta gente, a gente sabe, para tristeza nossa, está ali no papel, mas o coração está longe. Meu irmão, em nome de Jesus, levante, lhe colocaram uma falsa culpa, uma falsa vergonha. Aí ela, mas eu, quando estava casada com ele, fiz bobagem, vai voltar agora, não tem, ele já está com família, com filhos. É uma questão legal. Aí ela disse que ele já deu entrada, que já estava resolvendo a questão de tempo, e alguém chegou lá e colocou isso. Eu disse, não, minha irmã, não. Nós somos contra, eu não sou a favor do divórcio, pelo amor de Deus, não é nada disso, mas a realidade é essa. E ela começou a chorar, nós oramos, e eu disse, eu te peço, minha filha, ó, ele levou sobre si também as bobagens que a gente fez quando criança, ele levou, essa culpa também ele levou. Aí ela levantou, orou, chorou, se tornou a melhor voluntária daquele trabalho. Incrível. Esta mulher trabalhou, foi uma coisa assim, ó, ela trabalhou, e hoje ela é missionária, ela deu a vida para Cristo. O que quer dizer? Nós fomos cercados. Meu irmão, você não é errado, você fez algo de errado. Minha irmã, você não é errada, você fez. Se você se arrependeu, toca a sua vida, meu irmão. Recomeça em Cristo. E quando vier isso, ó, tira. A quarta e última coisa, mas não menos importante. A questão da autopunição. Olha que coisa interessante. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí eu peguei no texto e marquei aqui. O castigo que nos traz a paz. Aí eu coloquei, não precisa ser mais repetido em mim. Glória a Deus por isso, né? Não preciso ser mais castigado. Segunda coisa, eu tenho um sentimento de cura por causa da graça de Deus. Eu não mereço o perdão, meu irmão, ninguém merece. Mas Ele me deu uma chance, a mim e a você, de uma nova vida, de uma nova realidade. E eu não posso me auto-sabotar ou imaginar que eu vou repetir os erros. Pelo contrário, eu devo pegar essa graça, esse poder de Deus, colocar na minha vida e dizer, Senhor vai me ajudar. E eu vou continuar daqui para frente com meus olhos erguidos para Deus. E de bem comigo mesmo por causa de Jesus. A autossabotagem. Jesus vai falar o castigo, Isaías, o castigo que nos traz a paz não precisa mais ser repetido. Estava sobre ele, sobre ele. Eu atendi um filho de uma irmã e ele trabalha numa corretora de ações. Esse rapaz começou a trabalhar com o pai, e ele estava muito mal mesmo, extremamente deprimido, à base de muita medicação, por causa dessa autopunição, ele não se sentia mais, e eu fui lá, e ele conversou comigo, ele disse, pastor, eu não aguento, o senhor tem ideia de quanto dinheiro dos outros eu joguei fora? Falei, nem quero nem que você fale. Ele disse, pastor, eu joguei fora, porque as pessoas vinham, investimento legal, ele levava lá, mas a orientação dele não foi boa. Então, teve alguma pessoa que perdeu 1 milhão, outra que perdeu tanto, e ele, angustiado, com um coração cristão, disse, por que eu fiz? Ele deprimiu. Deprimiu mesmo. E eu fui conversar com ele. E eu ficava assim, meu Deus, o que é que eu vou dizer para esse devedor? Aí eu me lembrei de Mateus. Mateus, né? Mateus fala daquelas parábolas, né? E eu li uma parábola com ele 12 e falei, olha, diz que Jesus também entrou na casa de um tal Pedro, e lá tinha uma pessoa tal que chorava, uma mulher que os pés dele, e o Simão Pedro falava, esse aí, se fosse profeta, eu sabia que essa mulher não vale nada. Aí Jesus diz, olha, Pedro, vou te contar uma história aqui. Tinha um homem que devia tanto, tal.
o dono da dívida veio e perdoou todo mundo. Quem é que vai ser mais agradecido? Aquele que devia mais. Pois é, eu entrei aqui na sua casa, desde que eu entrei, essa mulher não cansa de chorar, de enxugar meus pés, e você está aí, não me fez nada. Qual é a sensação ali? A sensação é que Jesus perdoa grandes dívidas e pequenas dívidas. Jesus perdoa um marido que trai, e perdoa também uma esposa que trai, e perdoa também alguém que roubou R$1. Jesus dá graça e dá oportunidade para quem começou um relacionamento bom, tal, casou direitinho, e para quem começou, não deu certo, bateu cabeça, foi para ali, foi ajeitando, tal. Ele também dá graça, perdoa, faz com que as coisas aconteçam. Ele aceita a gente, aceita. Por quê? Porque ele é bom, a ideia dele é essa, é transformar a gente igual ao Pai, que faz com que o sol nasça só sobre gente boa, não é isso? Sobre gente o quê? Fale, gente o quê? Sobre gente boa e gente mal. Jesus diz assim, vocês dão boas coisas a seus filhos? Aí, sim, Jesus, se vocês sabem abençoar seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, né? Agora, a intenção que eu tenho é que, às vezes, quem vive assim, esse sentimento, é justamente a ideia de que a pessoa precisa levar em si esse sentimento de punição. É uma forma de justificar minha existência aqui. Quando a vida que Deus quer nos dar é essa vida de graça. Esse sentimento que diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nasce um sentimento em mim de ser curado. Há duas músicas que eu gosto muito. Uma diz assim, essa é do HCC. Perdoado, fui perdoado, Deus olhou em compaixão, tocou no meu coração. Fez o quê? Deu-me eterna salvação, fui perdoado pelo amor. Gente, isso é lindo. Tudo foi perdoado. Tudo aquilo que eu fiz, eu disse, Senhor, eu fiz tanta bobagem, mas me perdoa, está perdoado, está pago, está pago, está pago. E isso me dá uma chance de respirar, de recomeçar. E uma outra que eu gosto muito, que não tem nada a ver com teologia da prosperidade, para mim tem a ver com esse sentimento, que diz assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber e nada vai. Está vendo? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não é lindo isso, gente? Ou aquela música que quem canta muito essa música sempre nos encontros é Soraya. Aquela música que ela, como é que ela canta? Falam, é aquele autor que ele diz, que falam dele e tal. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil pecador. Lembranças do passado vêm, está vendo? Coisas que eu fiz e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando sem força e vigor. Aí eu leio, ó. E diz que ele venceu por mim. Encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais.
Eu canto para a glória de Deus. Que lindo, ó. Nenhuma condenação há para quem pelo sangue que verteu na cruz, é certo que provas virão, mas nenhuma condenação há para quem Agora você imagine, é que a gente pensa assim, olha como nós pensamos. É que meu pecado é grande, mas não é como o de fulano. Por exemplo, eu trabalhei com aconselhamento lá de pessoas que cumprem penas, tal, e pessoas... Como é que você vai dizer para uma pessoa, ele senta assim com você, pastor, eu queria conversar, tal, agora que eu estou aqui, eu estou entendendo o que é que eu fiz, pastor, mas o senhor sabe, né, eu roubei, matei, eu peguei uma menina, bati, agredi, imagine, aí ele conta isso, você fica assim assustado. Aí ele diz, mas agora, graças a Deus, estou aqui recuperado, tal. Como é que você vai chegar e dizer assim, agora você volte lá na família que você fez isso, e vá lá e peça perdão, vai fazer. Se ele fizer isso, ele morre. Ele está apenas reconhecendo, dizendo assim, pastor, eu fiz, mas eu entendi que fiz, porque eu não conhecia, mas agora eu conheço a graça de Deus, eu estou recuperado, minha vida está começando. E nós achamos que lá é diferente de nós. Não. Aquela culpa também, aquilo que você fez sem perceber, ou foi forçado, ou alguém colocou na sua cabeça, tudo isso, ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras traz esse sentimento, eu sou sarado, sou perdoado. E isso aqui nos traz uma novidade de vida, e é esse Jesus que a gente tem que pregar todos os dias e viver, todos os dias. Meu Deus do céu, como o Senhor é bom, como o Senhor cuida de nós, como Deus sempre está me dando uma nova chance de eu enxergar a graça dEle. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, pela Tua palavra curativa para nós, que relembra aquilo que nós somos e mostra aquilo que nós podemos ser em Ti. Obrigado, meu Deus, por nos fazer andar em paz conosco mesmo por causa da Tua graça. Obrigado, meu Deus, que eu imagino se eu fosse mergulhar em mim sozinho, sem Tu, Jesus, para segurar meu braço, ou eu me enlouqueceria, ou, sei lá, faria qualquer forma. Mas o Senhor está conosco, o Senhor trabalha no nosso coração, nos equaliza, nos dá uma nova chance. Muito obrigado, Senhor, mas de coração, eu agradeço pela Tua graça que nos alcança. Em nome de Jesus. Gente, muito obrigado pela paciência. Eu encerro aqui essa pequena série e domingo que vem, com a graça de Deus, o nosso pastor Jorge vai estar conosco e eu agradeço os irmãos a confiança, enfim, e tenho uma semana maravilhosa, perdoados, né? Vivendo essa graça do perdão, da reconciliação com Deus.